Desejo. Por exemplo, nos casais apaixonados, e no início da paixão, costuma haver um bloqueio da sexualidade. Né? O romance romântico do século XIX e XVIII era tido e havido como um romance platônico ou assexuado. Né? A mulher endeusada, a Marília do Dirceu, né? Era uma mulher muito interessante, muito fascinante, elevada e superior, mas se o Dirceu foi tentar transar com ela, o Dirceu descobriu que o amor verdadeiro era assexuado porque ele fracassou na relação sexual com ela. Ou seja, não foi uma descoberta teórica, foi uma constatação prática. Não é? O romantismo constatou que o amor e a sexualidade não caminham muito juntos. Não é? Que o verdadeiro amor é assexuado. Não constatou porque não houve ereção. Principalmente no homem, portanto. Não é? Ao contrário, as relações entre sexo e agressividade, por exemplo, mesmo no jogo de paquera, no jogo de conquista, me parece explícito. Quer dizer, o vocabulário que os homens usam entre si, os machões principalmente, né? Entre si, para se referir às mulheres, para se referir às relações que eles têm com as mulheres, ao modo que eles utilizam para seduzir as mulheres. E o vocabulário todo, ele envolve tudo, menos um vocabulário romântico. Né? E o vocabulário é claramente agressivo. Então parece assim, né? Quanto mais raiva aquele homem tem naquela gostosa, olha a expressão gostosa. Né? Isto é tesão ou é ódio? Essas palavras, esse vocábulo e essas expressões faciais, elas indicam tudo, menos amor, não? Agora veja o inverso. Na situação homossexual, também é fato isso. O homossexual tem raiva de homem. E se dá muitíssimo bem com as mulheres, como todo mundo sabe. Mas o tesão vai junto com a raiva. O homossexual se dá mal com o homem, tem uma relação tensa e complicada com o homem, fora do aspecto sexual, o deseja e tem uma relação humana complexa e atrapalhada. Com as mulheres não tem desejo e não tem atrapalhação nenhuma. Né? Parece que então a atrapalhação acompanha o desejo. Os heterossexuais têm desejo pelas mulheres, raiva das mulheres e atrapalhação de sobra, como todo mundo sabe. Todas essas questões são muito mais culturais do que biológicas. Né? Essa coisa também de chamar de biológico ou cultural, ou que é biológico e é cultural, é de época. Cada período há uma ênfase num aspecto ou no outro. Né? Quando eu me formei, a base e a ênfase era na biologia. Estava nascendo a importância da psicanálise no Brasil. E aí, então, com a psicanálise, a ênfase foi para a cultura. Não propriamente na cultura, porque a psicanálise também não é propriamente cultura. É um outro jeito de ver a biologia. Agora, mais recentemente, vamos dizer, da era do Prozac para cá, nós voltamos a uma fase biológica. Tudo é biológico agora, tudo é químico cerebral, tudo é genético, e isso certamente corresponde a muitos exageros. Né? Do meu ponto de vista, a biologia pode até implicar numa tendência, mas é uma tendência, não é uma ordem. Já deu para sentir também que o tema é absolutamente extenso e complexo, e que fora as brincadeiras, ou brincadeira à parte, é da maior gravidade. Não é? Porque se a sexualidade está, por exemplo, associada mais do que a gente supõe à agressividade, evidentemente que nas escolhas, chamadas escolhas afetivas, vai um elemento de raiva, ou seja, eu vou acabar escolhendo um parceiro que seja um objeto mais de raiva, às vezes, do que de encantamento amoroso. Ou tem que ser misto, tem que me encantar por um lado e me irritar por outro lado. Então, a mulher ideal para quase todos os homens é uma que encanta em 50% e irrita nos outros 50%. Encanta para despertar o amor e irrita para despertar o tesão. E aí forma essas relações mais ou menos meia boca que todo mundo conhece. Olha, estou brincando, mas isso é tudo gravíssimo, né? Porque se nós pudéssemos dissociar, por exemplo, a sexualidade
da agressividade, e o objetivo de denunciar esta associação é justamente tentar ajudar as pessoas a desfazê-la, ou seja, dissociar, e se a gente conseguir deixar solta a sexualidade e eventualmente até mesmo acoplá-la ao fenômeno amoroso, provavelmente a qualidade das relações interpessoais deve melhorar muitíssimo, né? De alguma maneira, essas coisas estão acontecendo, né? A origem principal, do meu ponto de vista, desta raiva associada, ou desta agressividade associada à sexualidade. O grande tema, na verdade, é o das diferenças da natureza sexual entre homens e mulheres. Né? Há diferenças na biologia e na natureza do desejo masculino e feminino. Se vocês imaginarem que essa diferença, a que mais interessa para nós aqui, é a importância da visão, ou seja, de que o desejo visual masculino é muito mais forte, muito mais intenso do que o feminino, se é que existe desejo visual feminino. Não quero entrar nesse tipo de polêmica hoje. Começou uma guerra, a famosa guerra entre os sexos. O homem tem inveja da mulher. Primeiro movimento positivo foi o ficar. E agora, brincadeira à parte, o desejo visual masculino é obviamente muito mais expressivo do que o feminino. Os homens todos sabem disso, né? As mulheres hoje estão um pouco atrapalhadas para saber disso, porque a cultura mandou dizer que elas também têm desejo, mas elas também podem achar graça, ou achar homens bonitos, interessantes, mas desejam uma coisa diferente, desejam uma cosquinha aqui na barriga, que as mulheres podem até falar que aquele fulaninho é um tesão, mas não sei se elas estão sentindo a mesma coisa que os homens sentem quando eles usam a mesma expressão. O desejo visual é masculino, quer dizer, o homem, 13, 14, 15 anos, fica babando as meninas, que não dão a menor bola para ele. Ou não davam, isso está mudando, né? Elas se interessavam, que não é a mesma coisa que sentir desejo, por rapazes mais velhos. Isso, ele desenvolveu uma enorme frustração interna por desejar sem ser correspondido. Todas as pessoas que já tiveram filhos adolescentes, um pouco mais, quer dizer, com um pouco mais de idade, eu volto a dizer que